Pessoal, mais uma vez estamos nós aqui mais uma vez. Eu sou o professor Divanei Ramos Pedro. Estamos trabalhando junto, né, nesse módulo, nesse capítulo de abordagens ágeis de desenvolvimento de software, falando sobre as diversas abordagens que tem. A gente já viu aí, né, o Test Driven Development, TDD, BDD, DDD, nossa, é D demais da conta, gente. A gente viu as diversas abordagens que tem, né? E agora a gente vai ver o último D, o, a Discipline Agile Delivery. Então, é o último D, eu prometo para vocês, tá? Que acontece, pessoal? Esse último, a gente veio falando de abordagens até aqui, né? Essa última, ela é mais do que uma abordagem em si. Ela é uma abordagem e um framework de ferramentas ser utilizada de formas para ser utilizado juntamente com o desenvolvimento ágil. Ela não é necessariamente uma abordagem que nem as anteriores que a gente viu, que quase todas tinham lá o ciclo de vida, o passo a passo. Essa daqui é um contexto um pouco diferente, ela tem uma mentalidade mais no sentido de melhoria contínua dos processos, tá ok? A gente vai entender um pouquinho mais isso quando a gente vê os desenhos, os modelos que representam essa disciplina, tá? Então vamos lá, gente. Chegando na reta final aqui das nossas abordagens, essa é a nossa última abordagem, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina Agile Delivery. Se a gente pensar na aula de hoje, só para deixar claro com vocês, desculpa aqui, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, a definição do que é a disciplina Agile, suas características, vamos explicar algumas camadas, princípios, explicar um pouquinho do conceito de DevOps, o fluxo de trabalho, tanto tradicional quanto no modelo ágil, e os papéis, tá? Gente, você já deve ter visto essa figura aí em algum momento na vida de vocês, né? Essa figura aí, ó, ela está mostrando todas as trilhas relacionadas ao desenvolvimento ágil. Então, por exemplo, quando você pega as questões ágeis, por exemplo, o que a gente tem de ágil para ajudar a gente vamos pensar no modelo cascata, tá? Aqui tem, primeira, pegando aí no sentido de lá para vocês aí, esse primeiro elemento aqui, essa primeira coluna, é iniciação, ou seja, o que eu tenho de Agile para me ajudar a conversar com o cliente, para entender o que ele quer. Igual aí, por exemplo, um muito famoso que tem aí, ó, é a questão, por exemplo, do Design Thinking. Mas além de você ter a ajuda do Design Thinking, você pode usar, por exemplo, outros métodos relacionados até mesmo ao Waterfall. Aí quando você vem aqui para a parte de descoberta de que realmente vai ser... Então, só, resumo. Eu não vou querer explicar esse quadro todo para vocês, tanto porque a legenda não deve estar legal para vocês aí. Mas eu só queria mostrar para vocês assim, o universo ágil é um mundo de métodos, disciplinas, ferramentas e coisas que a gente pode aplicar. Tipo, às vezes você trabalha com o DDD, mas você também utiliza o TDD junto. Você utiliza o Scrum, mas você utiliza algum conceito do XP no seu desenvolvimento. Normalmente, você pega uma abordagem ou uma metodologia ágil, vai acontecer que, assim, boa parte das quando você prefere uma, boa parte dela você acha boa, mas tem coisas, talvez, de outra abordagem que você considera melhor. Então, o que a disciplina de Agile vem para a gente fazer? Como você tem muitos métodos, e às vezes você vai ter vários métodos que são bons para um problema, mas você vai ter um método que é melhor. Então, e às vezes o método que você usa melhor para resolver, vamos supor que você trabalha numa empresa de software que desenvolve software para vários clientes. O método que é ideal para desenvolver com um cliente pode não ser o método que é ideal para desenvolver com outro cliente. É uma característica. Tem casos que o Behavior Driven Development, o BDD lá, junto com o TDD, é excepcional. Mas vai ter caso que o sistema é muito complexo, você vai ter que usar um DDD, um Domain Driven Development. Então o que acontece? Como cada caso é um caso, o Discipline de Agile veio para falar o seguinte: por que a gente não trabalha de forma diferente? A gente vai utilizar a abordagem ágil, mas sem ficar preso necessariamente a alguns dos métodos. Por quê? Porque a gente vai ter equipes heterogêneas, você vai ter, por exemplo, lá, você escolheu, você tem 15 funcionários na sua equipe, aí você escolheu, baseado no conhecimento da sua equipe, você escolheu o método que você achava melhor.
mas depois de 3 anos sua empresa cresceu muito e agora você tem 60 funcionários. E aí dentro desses 60 funcionários, desses 60 desenvolvedores, mais especificamente, o perfil agora do seu desenvolvedor, ele é completamente diferente. Então, às vezes, o método que era o ideal lá atrás, ele já não é o mais o mesmo, tá? Então, assim, a gente sabe, a complexidade, mundo ágil, sistemas complexos, cada projeto é diferente, um cliente é diferente de outro cliente. Às vezes, um método que você aplicou aqui funcionou muito bem. Quando você pegar o outro cliente daqui a 2 meses, não vai funcionar. É difícil a mudança de paradigma, que isso aqui é um negócio muito importante que o Disciplina Agile vem resolver. Quando você está no método tradicional, você tem 2 escolhas muito importantes. Se você quiser passar para os métodos ágeis, qual vai ser o modelo de processo que você vai seguir, o método, e como que vai ser esse processo? Você vai virar 180 graus de uma vez ou você vai mudando aos poucos? Então, o que o Scott Ambler, Scott Ambler trabalhava na IBM, né? Hoje não, hoje é consultor. Ele trabalhava na IBM e ele via o seguinte, peraí, fazer essa virada brusca de uma hora para outra é ruim. É por isso que muita empresa tenta e não permanece com metodologia ágil, que dá errado, porque não era o ideal não era ele mudar tudo. Às vezes a parte inicial da empresa de como que ela levanta o requisito é muito boa, ela não precisava ter pegado o user stories e fazer da forma como o FDD sugere, não tinha necessidade, vai ver, ela trabalhava no método cascata e já era bom. Então o Scott Ambler ele viu o seguinte, não dá para a gente trabalhar talvez com um arcabouço geral do início ao fim. É melhor eu falar para o cara assim, ó, para a parte inicial, você tem tais e tais disciplinas, tais e tais métodos que você pode utilizar. Para essa outra parte, você tem tais. Então, assim, o Scott Ambler, o que ele fez, na verdade, foi sugerir um desmembramento do problema de desenvolvimento em partes, construção de sistemas em partes, e você ter uma certa flexibilidade em cada parte, você poder escolher a disciplina que melhor te adequa. Disciplina é ferramenta aqui para a gente, tá? Então, qual que é a vantagem de utilizar o Disciplina de Agile? Basicamente, Disciplina de Agile Delivery é o seguinte, você ganha uma caixa, você recebe uma caixa de ferramenta com 100 ferramentas, e você vai ter 10 ferramentas que é para um tipo de problema, 10 ferramentas que é para outra parte. Então, assim, você vai escolher qual ferramenta você utilizar, mas ele te dá um escopo de todas as ferramentas. Qual que é a vantagem de você poder utilizar o Disciplina de Agile? Essas ferramentas, gente, não são ferramentas que o Scott Ambler criou. O que ele fez? Ele foi lá no XP e pegou programação em par. Ele foi lá no TDD e incluiu a ferramenta de primeiro testar para depois codificar. Ele foi em cada um dos modelos e métodos já existentes e foi pegando as características principais de cada um e colocou nesse framework geral que você pode utilizar. Lembrando que vai ver na execução desse projeto, você usa, chutando, tá? 5 ferramentas. E no desenvolvimento do próximo projeto, você pode usar 8 ferramentas e nenhuma das 5 anteriores. Tipo assim, é muito mais dinâmico nesse sentido, é uma abordagem híbrida. Você combina processos e ferramentas de outros modelos, tá? Iterativo incremental, ele continua sugerindo essa questão, né? Acho que métodos ágeis aí, a gente não vai trabalhar com nenhum que não te sugira com a questão de entrega de valor constante para o seu cliente, né? E aí, o que aconteceu? Ele fez isso em 2009 e foi dando certo e algumas pessoas foram gostando tanto, foi tomando uma proporção tão grande que o que aconteceu ano passado? Em 2019, o PMI, o Project Management Institute, né? É um grupo que trata sobre as questões de gerência do projeto, né? Tem as certificações que trabalha a nível internacional. Esse grupo viu um valor tão grande nisso que eles falaram assim, opa, vamos comprar esse conceito aqui de Disciplina de Agile Delivery e essas ferramentas a gente vai disponibilizar. E a partir de agora eu vou ter gente certificada por mim para ensinar isso aqui. Então, assim, basicamente é um toolkit Agile do PMI hoje. Tá? Não era, mas o PMI viu um valor muito grande nisso, o PMI é mais da área de projetos, que comprou isso e viu uma necessidade muito grande que assim, estava surgindo muita coisa de ágil, muita coisa que era repetida, muita coisa que não era boa. Poxa, vamos desmembrar isso aqui e trabalhar em partes. Grande jogada do PMI nesse sentido, tá? Inclusive, hoje uma questão de certificação nisso é uma possibilidade até muito interessante de ser avaliada. Pessoal, basicamente as funções... Na realidade, eu voltei no slide aqui anterior, mas aí qual que é a questão das características do disciplina de Agile Delivery?
ele pega o que é melhor de cada um desses métodos. Ah, o DevOps, vão juntar o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de implantação. Ah, modelagem ágil, vocês vão ver umas ferramentas práticas sobre isso comigo. Ah, o Kanban. Ah, o Extreme Programming tem a revisão em par, tem a programação em par. Ele pegou os elementos de... Ah, o Scrum tem a questão do Product Backlog. Ah, tem a função do Product Owner. Ele pegou cada um desses elementos e trouxe para um framework de ferramenta geral. Aí o que o PMI fez? Isso era a forma geral. A forma geral dele é você pega uma caixa enorme e coloca todas as suas ferramentas lá. O PMI veio e falou assim, não, o negócio está muito bom desse jeito mesmo, você tem uma flexibilidade. Mas é o seguinte, em vez de eu fazer uma caixa de ferramenta só, eu vou criar algumas caixas de ferramenta de acordo com o contexto de cada negócio. Porque, por exemplo, para o cara que pensa mais na questão de desenvolvimento, ele não tem por que ter acesso a todas as ferramentas de levantamento de requisitos. Então, assim, é uma categorização básica das ferramentas, sabe? Aí, o PMI liberou esse conceito de camadas, onde basicamente a primeira camada da disciplina de Agile são algumas orientações, são os fundamentos dela. Você tem que ter equipe, a equipe tem que ter pelo menos esse cara que exerce essa função. Você tem alguns princípios, a gente vai falar aqui, esses princípios têm que ser respeitados. Você vai ter aqui o conceito de iterativo e incremental. Então, assim, basicamente aqui são os princípios fundamentais, e aí depois dos princípios fundamentais, ele veio aqui com uma área que é mais importante para a gente, onde a gente vai trabalhar mais aqui, que é a parte de onde que você agrega valor para o desenvolvimento de software, tá? É trabalhando melhor a questão das disciplinas Agile, que é a questão de escolher as ferramentas corretas, é trabalhando melhor a questão de segurança. Aqui, pessoal, o PMI veio e fez assim, o nosso foco agora não é só desenvolvimento de software, isso aqui é uma ferramenta muito boa, mas a gente quer colocar ela aqui para trabalhar com projetos em gerais. Aqui, no outros casos, a gente falava muito de empresa que às vezes fazia um software e entregava. Aqui não. Aqui eu estou falando, por exemplo, de uma empresa que tem 3.000 funcionários e que tem 5 filiais, e aí ela tem que pensar no aspecto de governança, como que ela vai direcionar todo esse trabalho dentro dela. Aqui eu não vou gerar um ciclo de vida necessariamente fixo, tá? Então, de forma básica é isso, pessoal. E aí, o que são os princípios que direcionam o disciplina de Agile Delivery? São basicamente esses 5 princípios aí, Você tem que tentar ser incrível, fazer as coisas com dedicação e com excelência. A empresa tem que ser algo... os métodos e processos têm que tentar ser os melhores possíveis, com fluxos otimizados. Você tem que ter consciência empresarial. Isso aqui, por exemplo, para startup, por exemplo, que às vezes está nascendo ali, é um pouco complicado de se aplicar todos esses conceitos. Tá? O contexto de cada cliente vai estar importando. Escolher é bom. O que acontece? Os métodos ágeis falam o seguinte, que é importante ser adaptado. Mas quando você escolhe trabalhar com o Scrum, por exemplo, você tem que trabalhar só com o Scrum. Não, aí o disciplina de Agile Delivery veio e fala assim, não, adaptação é tão bom que a gente quer adaptação também na hora de você escolher o método. E aí, pessoal, são métodos gerais que normalmente são relacionados com o manifesto ágil, tá? Aliás, desculpa, são princípios gerais relacionados indiretamente com o manifesto ágil. Dá um exemplo aí do que esse slide ele mostra para a gente como que é o padrão normal de DevOps que a gente conhece. DevOps é um conceito relativamente novo, né? Que a gente associar as áreas aí do desenvolvimento e da implantação, falando de forma bem básica, tá, pessoal? Onde basicamente ali você vai fazer, seguindo a sequência aqui, né? Você vai planejar levantar um requisito, você vai desenhar, modelar como que isso vai ser feito, você vai gerar os testes e codificar, né? Pegando aqui o conceito de TDD. Depois você vai entregar isso para o seu cliente, ele vai ficar em operação, vai dar dentro dos problemas e vai te falar, você vai monitorar os problemas e eventualmente você vai construir outras funcionalidades para esse cliente. É assim que hoje funciona o DevOps, o que já é uma evolução muito grande em relação ao que era, porque antes desenvolvimento e operação era separado. Aí o disciplina de Agile veio para a gente falar o seguinte, não, cara, é muito mais complexo que isso. Você tem que ter o pessoal do seu desenvolvimento, lógico que você tem que ter o pessoal que entrega os funcionais para o seu cliente, mas esse pessoal que entrega os funcionais para o seu cliente, você vai ter a sua equipe de desenvolvimento, que vai entregar o valor para a sua equipe de TI, a sua equipe de TI ela vai colocar para operar e ela vai ter contato com o pessoal de suporte, ela vai ter contato com o pessoal de operações. Exemplo, hoje em dia as empresas, gente, o Delivery Agile é contexto para grandes empresas, tá?
Grandes empresas, organizações mais robustas, mais complexas, têm a questão de compliance, por exemplo. Então, aqui o Delivery de Agile fala isso que, opa, peraí, você vai ter um setor de segurança seu, que ele vai ter relação direta com o pessoal do núcleo de negócio, que ele vai ter relação direta com o pessoal do banco de dados, porque mudou a lei de LGPD, então eles têm que ter contato. Então, assim, pessoal, a minha ideia não é mostrar tudo isso aqui, porque a gente até foge um pouco do contexto de abordagem e desenvolvimento de métodos ágeis, mas o PMI trouxe um projeto. O PMI é um organismo, né, um órgão baseado com foco em gestão de projetos. Ele trouxe para a gente um arcabouço maior para grandes empresas. E aí, dentro da disciplina de Agile Delivery, você tem algumas funções que são básicas. Agora, olha que legal, essas funções aí, toda a equipe de desenvolvimento vai ter que, todo projeto de desenvolvimento de software vai ter que ter um líder do time. Gente, a gente tem o Scrum Master, que ocupa uma função muito parecida com essa. A gente tem o Chef Programmer, que tem uma função muito parecida com essa. Ou seja, ele está pegando conceitos que já existiam. Ele tem um Product Owner, que é o cara do cliente lá que bate o martelo sobre o requisito ou não. Tem um membro do time, é o desenvolvedor. Ele tem o Architect Owner, que é o cara que determina sobre a arquitetura. A gente tem o Architect Chief, do DDD. Então, assim, todos os conceitos que ele fala que são obrigatórios, são esses 5 primários obrigatórios, já existiam em outras disciplinas. Os stakeholders são as partes interessadas, né? Vai ser tanto a pessoa que está bancando o sistema, quanto a pessoa que vai utilizar o sistema. Se lá na empresa tem uma equipe de TI, ela é seu stakeholder também, tá ok? Então, assim, além desses papéis primários aí que eu já falei, existem outros papéis. Na realidade, aqui está papéis primários, pessoal, mas eu vou até alterar aqui agora no momento da aula aqui, tá? Isso aqui é papéis secundários, gente. De acordo com o projeto, deixa eu escrever, eu vou escrever primeiro e depois eu falo, porque senão não faço direito nenhuma coisa ou outra, nem outra. Pronto, vocês vão receber o slide já correto aí. De acordo com o projeto, você tem alguns papéis que são secundários. Talvez você vai ter que ter um especialista, que é um cara mais conhecedor de alguma característica técnica, alguma característica do seu negócio. Vai ter software que você vai desenvolver, que vai ser bom se você tiver um testador independente, em vez de só sua própria equipe fazer os testes, tá? Você tem que ter o expert, em muitos casos só o stakeholder resolve, mas em sistemas mais complexos, você também tem que ter o especialista do domínio, tá? Você tem que ter o cara que conhece muito da questão técnica. Você vai trabalhar com empresa, com um sistema que ele tem um banco de dados muito complexo. Poxa, você tem que ter um cara ali que conhece bem de banco de dados ali, tem um database que vai te ajudar nesse sentido. Eventualmente, quando você vai ter que trabalhar com sistemas de empresa de terceiros, aí você vai ter que ter o cara da integração. Agora, vamos lá, pessoal, a gente vai falar mais uma aula sobre disciplina de Agile, mas o que eu queria que vocês entendessem sobre disciplina de Agile nesse primeiro ponto? Normalmente a gente falou de abordagens de desenvolvimento de software, até na última aula, de empresas que desenvolviam software para terceiro. Essa abordagem que eu estou falando com vocês aqui agora, a disciplina de Agile, é a empresa que desenvolve software para ela mesma. É uma diferença muito grande para você compreender. É importante, muito grande, não é muito importante, tá? Mas, de qualquer forma, qual é a conclusão que a gente tira aí da disciplina de Agile? O que ela vai mostrar para a gente? Já que não existe bala de prata, não tem nenhum modelo de processo que resolve todos os casos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar nosso sistema aqui mais flexível e vamos usar as melhores ferramentas de cada uma das etapas, mas para fazer isso com uma certa inteligência. Isso não pode ser feito de qualquer forma. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. São empresas que normalmente utilizam, são empresas que têm um sistema de governança muito grande, tá? Que existem os métodos e processos definidos, não é normalmente aplicável para empresas pequenas. Essas empresas normalmente tendem a ser resilientes, justamente por ter esse processo de governança instalada e ter esses métodos e processos muito bem definidos, e é uma abordagem híbrida. Ela não é baseada em um modelo de processo. Você nunca vai ver assim, eu estou usando disciplina de Agile Delivery só com Scrum. Não, você não vai ver isso. Ela usa vários modelos juntos aí. E aí, pessoal, na próxima aula eu vou dar mais uma aprofundada em disciplina de Agile Delivery aí, antes da gente dar sequência, tá ok? Até a próxima.